hoje no mercado de trabalho é uma mudança muito grande com essas modalidades, tomografia e ressonância. E não é só a mudança em termos de tecnologia, é a questão do perfil profissional, atualização de protocolos, inteligência artificial, enfim, mudou muita coisa e tem mudado cada vez mais. Então, a Aline, a professora Aline, que está aí com a gente, ela tem uma experiência muito grande com essa questão de mudanças, de alterações, de atualizações, e por isso a gente achou interessante falar um pouco disso. Então, a Aline está aí com a gente. Aline, cadê você? Estou aqui, gente, boa noite. Boa noite, Aline, seja bem-vinda ao Radiologia em Casa. É assim, só para dar um spoiler, né, a Aline é uma das professoras que vai fazer curso lá na plataforma que o Alexandre acabou de falar para a gente, no simulador, né, muito bem-vinda aí. Então, a gente vai ter muita coisa aí. Antes de eu passar as perguntas para a Aline, deixa eu passar a voz. Pessoal, coloca para a gente aí no chat, nome completo de vocês, de onde vocês estão assistindo, né? O nome completo para poder fazer a emissão do certificado de vocês. E as perguntas, pessoal, por favor, coloquem no chat também. Eu adoraria abrir o microfone aí para vocês fazerem perguntas, mas a gente não consegue. Tá? Muita gente aí não dá tempo. Então, qualquer dúvida pode colocar no chat. Eu e o Alexandre, a gente acompanha e a gente vai repassando aí para a Aline. Aline, antes de mais nada, se apresenta aí para o pessoal, para os nossos participantes, por favor, fica à vontade. Maravilha, boa noite, Márcio, boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão nessa sala. Agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bom estar com vocês. Já de antemão, parabenizo todo mundo que está aqui, porque realmente estamos começando a semana no domingo, né? De fato, ela começa no domingo, mas a gente está fazendo isso aqui agora, e já estamos aí à frente de quem quer evoluir na profissão. Bom, eu sou tecnóloga em radiologia, atualmente sou coordenadora e especialista de aplicação, sou coordenadora de Command Center há alguns anos, e tive à frente aí alguns projetos inovadores na área de tecnologia, inclusive hoje trabalho com inteligência artificial na área de ressonância magnética, e vim aqui hoje para colaborar um pouco com vocês. Já estou aí nesse projeto com a Ensina Radiólogo há alguns anos, fico muito feliz de poder participar desse momento de evolução também do ensino, né, juntamente aí com o Márcio e com o Alexandre. Obrigada mais uma vez pela participação. Legal, Aline. Bom, como eu estava dizendo no começo, Aline, a gente está num momento, né, acho que eu, nesses meus 35 anos de radiologia, eu nunca vi tanta evolução em tão pouco tempo, é verdade, são 35 anos, né? Eu e o Alexandre somos aí, somos contemporâneos, o Alexandre também tem esse tempo de radiologia, então a gente viu muita coisa, muita tecnologia que surgiu, que já desapareceu, que muita gente aqui nunca conheceu, nós presenciamos isso, mas nos últimos anos, as mudanças, elas estão, assim, absurdas, né? São absurdas, acho que a gente vê aí. Então, Aline, assim, eu fiz as perguntas que eu te mandei, então, assim, a primeira pergunta para vocês é assim, como você percebe que a evolução da tecnologia tem impactado na prática de tomografia e ressonância nos últimos anos? E quais os avanços mais específicos você colocaria em destaque? E com isso, né, com essa evolução, como é que você, Aline, né, como é que você se mantém atualizada? Isso é uma coisa importante, né? O que você, por exemplo, você teve alguma estratégia, você fez aí um esquema de estudo, de aprendizado para se atualizar? O que você fez? Conta para a gente aí. Bom, é uma corrida contra o tempo, né, Márcio? Porque você realmente já deu a introdução aí. A cada minuto que passa, existem coisas que são lançadas no mercado e é difícil de acompanhar, não é fácil, não. Mas o que eu tenho observado nos últimos anos, e assim, que tem se destacado muito na parte de evolução de toma e ressonância, que é papo para um dia inteiro, né? Mas resumindo bem, eu acho que na tomografia, acho que a velocidade da aquisição já foi superada há muitos anos. E o que a gente tem que se apegar agora são os aplicativos de leitura de dados, né? Então, a ressonância tomografia, ela gera um big data gigantesco, né? Um conjunto de dados de imagens infinitos, com dados cruzados, com laudos e propedêuticas médicas que estão hoje incitando o mercado de pesquisa.
Então, isso facilita muito e tem levado um resultado final para o usuário final, que no caso é o cliente, que tem agregado bastante, tá? Como que, em geral, eu faço para acompanhar isso? É óbvio, né? Eu acho que a primeira coisa é você ficar à frente de instituições que têm uma responsabilidade real com o ensino. A Ensina Radiólogos é uma instituição muito séria, que tem profissionais que sempre estão à frente e capacitados e sempre atualizados. Então, isso faz toda a diferença. E, claro, é importante você ter profissionais de referência na sua área com quais você possa trocar informações e acompanhar como uma forma de mentoria, e não estou nem falando como uma mentoria específica, única, pessoal, como coach, não, na realidade, eu estou falando para que é importante que a gente fique acompanhando profissionais que são referência na área, e não se limitar apenas à parte operacional, né? Muitas vezes a gente fica muito preso a essa parte de execução de exame, mas a gente precisa entender o que o radiologista de fato precisa. Quais são as ferramentas que hoje em dia facilitam o trabalho dele? Porque hoje, com acessibilidade ao diagnóstico por imagem, o número de exames tem aumentado muito, né? Então, a gente precisa acompanhar isso. À medida com que mais a gente tem tecnologia, melhor a gente vai automatizando os processos, e aí é óbvio, a demanda de trabalho aumenta absurdamente. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de entender não só a parte operacional, mas também a parte que compete ao médico, para que a gente consiga otimizar tanta informação. É muita coisa, né? Quando a gente fez a faculdade, curso técnico lá, a gente dependia muito de xerox, de aula, né, que o professor dispunha. Hoje, a internet, ela tem um mar de informações, então a gente precisa saber canalizar isso também. Então, eu acho que a melhor estratégia é essa, a gente tem que saber aonde buscar, mas também tem que saber as pessoas certas a quem seguir, e as instituições corretas também. Acho que você está no mudo aí, Márcio. Não, arrumei, já arrumei. Perfeito, perfeito. Você falou, né, as pessoas certas a seguir, Aline. Eu achei interessante. Hoje à tarde, eu estava assistindo um filme que tem uma pegada que foi assim, eu acho que assim, dá para tirar um pouquinho do filme e colocar. Vou resumidamente, o cara é engenheiro, ele queria ser astronauta, ele queria entrar para a NASA. Ele fez várias tentativas e não conseguiu, até um dia a esposa dele falou assim, e ele sempre rejeitado, a pergunta para ele foi assim, o que eles têm, os aprovados têm, que você não tem? Aí ele começou a pensar o que cada um dos aprovados fazia. Um mestrado, doutorado, especialista em mergulho, piloto, falava vários idiomas, enfim, preparo físico. Ele E investiu em habilidades, né? Exatamente. Aí o que ele fez? Ele começou a trabalhar esse lado dele, né? E ainda assim sendo rejeitado. Até que um belo dia ele resolve se apresentar pessoalmente ao recrutador da NASA. E o recrutador diz, então tá bom, se apresente. Ele começou a falar o que ele fez, o que ele deixou de fazer, tudo isso que ele fez, não tem isso, eu acho que 12, 13 anos ele fez, e ele conseguiu. Então, conseguiu, assim, pelo mérito dele ter se esforçado, ter se dedicado e ter, principalmente, ele deu a cara a tapa, né? Ele foi lá, foi atrás, foi buscar. Então, eu acho que a gente tem que sair, da sua fala, eu acho assim, para eu me manter atualizado, eu tenho que sair do lugar comum. Exatamente. A famosa zona de conforto, é sair do lugar comum, né? E vamos lá, Aline. Aí eu quero me atualizar. Então, hoje, Márcio, eu quero sair eu só faço raio-x, eu quero aprender a tomografia. Ou eu faço raio-x, faço tomografia, mas eu faço o básico da tomografia. Qual seria o primeiro passo? Assim, vamos fazer aqui uma mentoria com a Aline. Qual seria o primeiro passo? O que você diz para mim, Márcio? Faz isso que talvez dê certo para você. Importante, né? Nem tudo que a gente fala, que a gente faz, dá certo para todo mundo. Então, é importante deixar isso claro. Mas aí, como é que a gente faz? Bom, primeira coisa, você tem que ir atrás de recurso, né? Precisa entender uma meta. Aonde você precisa chegar? Onde você quer chegar? Você quer um cargo melhor? Você só quer aprender mais exames? Você aprendendo mais exames, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia de trabalho? Ou você está mirando num outro cargo? Você está mirando numa carreira? Então, a gente precisa definir uma meta primeiro, porque senão a gente corre o risco de investir no lugar errado, né? E aí, eu acho que a segunda estratégia é justamente você separar um investimento financeiro para se capacitar.
E isso daí parece ser muito clichê, né? A gente sempre acaba falando bastante sobre isso, mas é real, esse é o fato. A gente precisa dar o primeiro passo e procurar locais onde você consegue fazer isso de forma muito prática e realmente ter uma aplicabilidade. Não adianta, se você mora numa cidade que é de extremo interior e ali naquela região, sei lá, num raio de 100 km, 120 km, 200, você não tem recurso suficiente para aplicar o que você está aprendendo ali. Então, você precisa também fazer um network fora da sua área, fora da sua região. Estou falando de geografia, né? Então, é importante a gente ultrapassar algumas barreiras, quebrar alguns muros, né? Eu acho que hoje a gente tem condições de participar de grupos de estudo online. Isso é uma forma de quebrar a geografia e a internet, ela trouxe isso muito presente na nossa vida, né? E a pandemia mostrou, nossa, olha, tem um carro passando aqui na frente, gente, vocês me desculpem, viu? Mas home office é isso. Quando você faz em casa, ó, vocês que estão ouvindo aí. Não está dando interferência, não, Aline, pode continuar. Não? Então tá. Acho que está filtrando aqui. Então, eu acho que primeiro vamos quebrar a geografia do seu ambiente, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha ali, faz aquela tomografia arroz com feijão, mas ela não vai além porque às vezes não tem recurso próximo. Então, vamos quebrar a barreira com a ferramenta que você tem. Então, se você tem uma ferramenta online, se você tem uma ferramenta EAD, você começa com pequenos investimentos e ao longo do tempo, conforme você vai subindo cada degrau ali do que você está aprendendo, você vai investindo cada vez mais. A nossa carreira ela é feita de investimento. Não adianta achar que a gente vai fazer ali o curso técnico, vai fazer a faculdade e a gente vai estar pronto para o mercado de trabalho. Não, aquilo ali é o primeiro passo. Todo profissional sabe disso, apenas o primeiro passo. Então é isso, vamos quebrar a geografia e vamos pensar em construir uma carreira. Eu confesso que até compartilhando com vocês, eu fiz isso, sempre fiz isso na verdade, sempre quebrei as minhas barreiras, as minhas muralhas e sempre tentei quebrar uma geografia. E nunca deixei com que a distância fosse um impeditivo, né? Claro, dentro das condições de cada um, mas é sobre isso. Eu acho que, na atualidade, todo mundo tem muito mais recursos para quebrar essa geografia do que nós já tivemos no passado. O que você acha? Perfeito. Não, eu acho tranquilo, acho super válido, né, a questão as barreiras geográficas, elas são importantes. Nós conhecemos aí várias pessoas, temos um caso de um amigo nosso, um colega nosso, Jefferson, que veio do Nordeste para São José dos Campos, ficou aqui, se fez profissional, voltou para a terra dele e hoje está lá trabalhando, desenvolvendo o trabalho dele, já é coordenador de um curso superior de lá da região, né? Sabe Deus o que o futuro guarda para ele, mas ele foi uma pessoa que venceu a barreira geográfica, né? Ele investiu, né? Claro, gente, né? Ele fez Quando de nós forma falamos... tradicional, né, Márcio? E ele fez de forma tradicional, ele migrou de uma região para outra, né? Sim. Aqui a gente está falando de um pequeno passo, que não é nem tão grande assim, a gente está falando de um pequeno passo que é o quê? Participar de grupos de estudo. Tem muitos grupos de estudo que são gratuitos, né? E aí você vai alimentando aquela sua vontade de aprender, e aí cada vez que você aprende um assunto, ele te abre uma ramificação para os demais. Então isso acaba sendo um ciclo sem fim, essa que é a realidade, e por isso que a gente não finda, né, o momento de estudar, de aprender. Até hoje, eu faço ressonância há muitos anos, mas são infinitas possibilidades, a gente está sempre aprendendo. Isso é verdade, não dá para parar. Eu sou eu sou testemunha disso, porque assim, esse final de semana mesmo eu pedi ajuda para a Aline. Estou com um problema para resolver na ressonância, ainda não resolvi, mas pretendo resolver essa semana. Mas é questão de estudo. Esse é o network. Então, por exemplo, eu me vejo numa situação em que eu não consigo resolver o problema, mas eu sei quem pode me ajudar. Essa é a importância do network, de você saber Exatamente. onde buscar informação. Se a Aline não souber, não puder me ajudar, não conseguir, ela certamente conhece uma pessoa que talvez possa ajudar, e assim começa todo o ciclo. Então, barreira geográfica, a barreira de relacionamento interpessoal, isso tudo vai ser muito, né? É muito importante, né? É muito importante. E estudar, né? Estudar é fundamental. Em Posso colaborar 1900... Posso colaborar com um Pode, pouquinho mais, só para continuar? pode.
muito importante vocês procurarem grupos de estudos oficiais das principais instituições de ensino, né? Por exemplo, o grupo DASA, o Albert Einstein, essas empresas, elas têm grupos educacionais que abrem a nossa mente para a curiosidade da tecnologia e da inovação. Então, tudo isso vai dar um norte para o que vocês gostam de fazer e para estudar novas modalidades ou afinidade por uma, por exemplo, a parte cardíaca. Poxa, ela é super difícil, apaixonante, tem uma infinidade de possibilidades, tanto na tomo quanto na ressonância. Então, você não vai saber o que você precisa desvendar se você não souber o que está acontecendo no seu meio no momento, né, da atualidade. Então, utilizar mais do que ferramentas como o Instagram, mas dar uma mergulhada ali no LinkedIn sempre vai ser uma ótima opção, porque os profissionais mais sérios, eles sempre estão postando e criando conteúdo dentro de plataformas profissionais, né, que geram conteúdo não só de distração, mas também de capacitação. É verdade. Eu ia dizer o seguinte, em 1986, um médico radiologista, a gente estava conversando, eu era office boy da clínica, tá? Eu era office boy da clínica de radiologia. Um dia, numa conversa informal, eu lembro das palavras dele, falou assim: meu filho, estude, porque o conhecimento ninguém tira de você. Isso eu me lembro até hoje, isso é uma coisa que eu tenho feito e vou levar isso. Então, recomendo aí para vocês, estudem. Tudo bem, Aline. Então, aí nós temos essa evolução tecnológica acontecendo, nós temos esse cenário totalmente diferenciado, que eu convido todos vocês que estão participando a buscar esse conhecimento, entender, pesquisar do que exatamente a gente está falando, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento tecnológico, de aplicação. Por exemplo, protocolo ali. A gente sabe que com a evolução dos equipamentos, a tecnologia, a inteligência artificial, os protocolos mudam, eles são adaptados, eles são adequados, né? E se você pegar, então, evolução tecnológica, adequação de protocolos, educação continuada, que eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Somando tudo isso, para um profissional, no seu ponto de vista, o que assim, vai ser valorizado? Assim, Márcio, o que você valorizaria hoje? Você tem lá que analisar profissionais. Dentro desse cenário tecnológico, inteligência artificial, protocolos adequados, adaptados, atualizados, essa questão da educação continuada, que perfil que você desenharia para um profissional? Bom, então vamos lá. Essa semana eu até postei uma frase, quem pôde acompanhar no meu Instagram pode ver lá. Eu postei uma frase assim, faça o seu trabalho e não o que te mandam, porque senão você vai apenas executar coisas, você não vai mudar a vida de ninguém, você não vai ter uma carreira, tá? Então foi nesse sentido que eu postei. Eu acho que quando a gente vai avaliar um profissional, inclusive para fazer uma contratação ou para chamar para o seu grupo de trabalho, porque hoje a gente tem uma infinidade de formas de trabalhar na radiologia, inclusive eu já deixo até a deixa aqui para a gente marcar já o próximo assunto aí para o Radiologia em Casa numa próxima oportunidade, para a gente falar um pouco de carreira e negócio, tá? E eu digo isso porque a radiologia, ela vai além da operacionalidade, né? Ir além da operacionalidade não é deixar de fazer exames, né? Porque a gente tem uma ansiedade por isso, a gente gosta muito de fazer exame, a gente gosta de entender da técnica, do protocolo, do preparo, de atender o paciente, e tudo isso está na nossa competência da profissão, ponto final. Isso é o que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente se forma. Mas a gente precisa ir além disso, que é quando a gente fala das habilidades necessárias para se trabalhar, né? Então, hoje o mercado, ele contrata habilidade, ele não contrata só competência técnica, tá? Então, não é pelo fato de você ter um currículo com tomografia que a sua vaga, ela está garantida, não, você precisa somar habilidades. E as habilidades hoje que eu acho que são mais valorizadas no mercado, é a flexibilidade, adaptação de trabalho remoto. Isso daí é uma realidade que já aconteceu, é muito presente no Brasil inteiro, então a gente precisa entender que hoje nós temos um novo perfil de profissional, aquele profissional 100% digital, é aquele
profissional, né? Aquele cara que se formou com uma faculdade online, que entrou para fazer um estágio dentro de um command center, por exemplo, e que nunca posicionou um paciente com uma bobina ou que fez isso muito pouco. Por quê? Porque os papéis hoje eles estão separados, eles estão divididos. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma nova realidade, né? Então, a gente tem toda aquele desenho do modo tradicional de se trabalhar, mas hoje a gente precisa do profissional que não se assuste com o mundo onde ele precisa ser mais ágil. Então, a gente precisa de uma pessoa que tenha uma habilidade em resolver problemas complexos, ou seja, ela tem que ter uma autoliderança, tá? A gente procura também um profissional que ele tenha uma flexibilidade de adaptação com relação às mudanças rápidas, né? Hoje, muitas vezes, quando você trabalha para o Estado, ou você trabalha em instituições mais tradicionais, talvez a flutuabilidade e a demanda não seja muito grande. Mas hoje, no mercado particular, né, na rede, fora da rede pública, então a gente está falando aí de saúde suplementar também, ele necessita que o colaborador, ele vá de encontro com os valores da empresa, e muitas vezes os valores da empresa está relacionado com a eficiência do serviço, a apresentação e para que a gente tenha um nível de serviço alto junto ao cliente, porque ele quer o quê? O cliente, ele quer ser atendido rápido, ele quer o resultado rápido e ele não quer mais voltar na clínica para fazer isso. Então, a realidade é que a gente, muitas vezes, tem que mudar processos muito rápidos e, às vezes, a equipe demora um pouco para acompanhar. Então, o trabalho em equipe, de uma maneira geral, trabalhando junto com a administração, com a parte de gestão também é importante. Então, você percebe que a gente agora não está mais falando só da operação, a gente está falando das habilidades do profissional, independente da formação que ele tem. Então, vocês saindo do curso técnico, do tecnólogo com formação, da faculdade de biomedicina, vocês precisam desenvolver as habilidades que o mercado precisa. Porque realizar exame, a gente senta, a gente aprende, né? A gente consegue aprender a técnica, existem mentorias para isso. Mas e a sua agilidade, e o seu comportamento do trabalho em equipe, a sua percepção crítica? Será que você tem condições de resolver um problema sem precisar impactar o trabalho ou o atendimento do seu cliente, sem que ele perceba isso? Será porque quando você resolve um problema sem que seu cliente perceba, sem você transparecer essa fragilidade do momento, isso é sensacional. Esse colaborador, ele é de ouro. Eu posso te dizer isso porque todas as lideranças hoje estão sobrecarregadas. Hoje, a saúde, ela tem um custo muito alto e a oneração das carteiras de saúde é muito alta. Então, significa que a gente tem que ter profissionais bons, eficientes e que ajudem no desenvolvimento da clínica, enfim, no crescimento, porque se a clínica, o hospital, a gestão, ela tem uma evolução e consegue executar aquele planejamento estratégico, é crescimento para todos. Então, a gente não pode ter aquele pensamento quadrado, antigo, poxa, eu não vou fazer mais exame não, nossa, encheram a minha agenda, e reclamar sobre isso, por quê? Porque se está crescendo aquele setor, significa que a gente vai ter melhoria também, vai ter crescimento para todo mundo. Então, a gente precisa sair um pouco dessa caixa da operação e olhar como um todo, né? E é o famoso pensamento crítico, observar e ver o quanto eu posso colaborar para fazer e executar muito bem o meu trabalho. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito, Aline. Eu não vou comentar agora. Eu vou passar para o Alexandre, porque essa é uma temática que o Alexandre adora. Né? Essa é a palavra correta. Né? E eu sei que ele está ali fazendo as anotações dele, está fazendo os comentários. Então, vamos lá, Alexandre. Se ele não nos abandonou, aí ele... Vamos lá, Márcio. Estou aqui numa sala que está um calor, rapaz. Vou falar a verdade. Também, nossa, está 40 graus aqui. Tudo bem, Alexandre? Nossa, e Aline, parabéns. Um bate-papo muito legal. Eu estou com o pessoal aqui no Instagram também. O pessoal está curtindo a gente aqui pelo Instagram. Lembrando, quem está com a gente pelo Instagram, é uma retransmissão ao vivo, né? Então, vocês estão acompanhando aqui da tela, estão acompanhando a gente, que o pessoal que está todo se inscreveu para participar na plataforma direto com a gente, né, recebendo certificados, podendo fazer perguntas. Lembrar, pessoal, que as perguntas são pelo chat, tá? Então, manda suas perguntas, sua participação e coloca lá também a cidade que você é, ou quem quiser colocar que é estudante, profissional, fica à vontade,
para a gente, na hora do sorteio, é por aí que a gente faz o sorteio para vocês. Pessoal que está no Instagram, fica à vontade também, se a gente puder, a gente retransmite a pergunta também. O pessoal está participando bastante aqui, tá? E para começar, a gente tem gente, mais uma vez, aqui do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem de gente aqui, ó, Bahia, Pindamonhangaba, aí a gente falando, né, que o soft skills é a palavra do momento. Eu até diria para a Beatriz que é muito mais do que o momento, já faz muito tempo que as habilidades socioemocionais, elas estão presentes na vida profissional e pessoal da gente, né? A forma de se relacionar, de conviver, de construir é muito grande, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? O pessoal também reforçando que a educação continuada, né, é a forma do caminho. Sabe o que isso é interessante? Tudo e um pouco do que a Aline e o Márcio vinham falando. Eu gosto cada vez mais de estudar sobre atletas de alta performance. E eu comecei a me perguntar, né, por que esses atletas, alguns, tinham tantos destaques, tantas biografias, tudo isso. E para resumir tudo isso, é uma palavra em disciplina. Os caras, alguns deles já nascem com uma habilidade, né, com uma facilidade para determinada atividade, assim, impressionante. Só que a forma do que eles se preparam, do que eles repetem aquilo, do que eles adquirem conhecimento daquilo, é que fazem eles, esse atleta, esse profissional, assim, espetacular. E quando você vai para o mundo, né, corporativo, empresarial, profissionais de sucesso, é a mesma forma. Você olha para aqueles profissionais como é a disciplina dele acordar cedo, é a disciplina dele estudar, a disciplina dele reaprender, ou a hora dele chegar, a hora dele terminar, de ter a vontade de executar, de ter a vontade de compartilhar, porque o atleta tem muito disso, né? Então, você olha, então existem comportamentos realmente que são habituais, e a palavra hábito é uma palavra tão antiga, né? Tem a ver até com religiosidade, mas o hábito, a frequência, a disciplina é que fazem disso um profissional muito grande. E na nossa área tem a ver com o quê? Tem a ver com estudar, educação continuada, né? Se relacionar, se espelhar em profissionais de muita relevância. Então, o pessoal está falando sobre isso, né? A Graziela Oliveira estava falando, né, que o medo dela era, poxa, todos os conhecimentos que ela tinha na faculdade, depois como levar tudo isso? A gente não vai levar tudo isso. Coisas aí a gente vai aprendendo, depois a gente vai reaprendendo, a gente a cada momento, a cada oportunidade, busca novos conhecimentos, e assim que a gente vai ter um sucesso profissional. Tem gente de Santa Catarina, de Penedo, Caraguatatuba, Diamantina, Minas Gerais, Valparaíso, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Igarapé do Meio, Maranhão, maravilha, Diego, prazer estar com você, com a gente. Santa Maria, Rio Grande do Sul, aqui no Instagram a gente tem gente de países diferentes, são 3 países que estão aqui, em Portugal, Chile e Argentina estão aqui com a gente, tá bom? A gente tem gente aí de todos os lugares, Itanhaém, São Paulo, de todo mundo. Lembrando, pessoal, Afogados de Inganzeira, Pernambuco. Maria Adrice, um abraço para você, tá? E a gente tem gente de todo lugar. Não vou nem falar todas as cidades aqui, para a gente não estar se estendendo. E lembrando, pessoal, manda suas perguntas por aqui, porque a gente vai estar discutindo, comentando um pouquinho sobre elas, sim. Aqui, temos aqui também a Fátima Paredes, técnica superior de radiologia, que participa de Paraguai, Assunção. Muita gente. Tem gente aqui do Brasil e do estrangeiro. Márcia, com vocês aí. Pessoal, beleza, Alexandre? Fica com a gente aqui, viu? A gente está aqui fazendo uma retransmissão, então é uma retransmissão ao vivo, mas é um prazer ter vocês junto com a gente. Lembrando a todo mundo que pela plataforma você recebe o certificado, participa do sorteio e tem uma participação muito grande aí com a gente. Beleza, Alexandre, beleza. Obrigado aí pela participação. Bom, o papo está interessante, a galera está aí curtindo, perguntando, participando. E, assim, tanto a Aline quanto eu, nós tivemos já experiência como supervisor de serviço, né? Eu já fui supervisor de um grande serviço no fundo do vale, daqui da cidade onde eu moro, a Aline também. Nós sabemos, né, Aline, que é um desafio,
né? É um desafio, o supervisor, e esses desafios, eles aumentam, eles evoluem conforme evolui o mercado, conforme as coisas vão mudando. Então, assim, o que a Aline fazia quando ela era supervisora certamente não se adequou ao que eu fiz depois dela, e hoje, certamente, o que acontece hoje não se adequa a nada que a gente fez. Então, essa é uma grande verdade, tem muita evolução. Mas aí, Aline, temos aí vagas de trabalho não preenchidas em toma e ressonância. Nós sabemos disso, gente. Eu vou falar agora, antes da Aline entrar, eu vou falar para vocês. A Ensina Radiólogos, ela faz um mapeamento de vagas semanalmente. Postamos lá no site, nosso site ensinaradiólogos.com. Você vai lá em vagas, você vai ver. Nós filtramos as vagas e postamos lá. Então, eu acompanho isso de perto, tenho visto. E tem muita vaga, Aline, que está aberta há mais de 30 dias. Tem vaga aberta há 90 dias para tomografia, para ressonância, para raio-x. Tem vaga aberta para raio-x, para mama. Então, assim, tem muita vaga aberta. Então, assim, quando a pessoa fala para mim, não tem vaga para radiologia, eu falo, opa, não é bem assim. Tem vaga, tá? Então, elas não são preenchidas. E aí, Aline, com esse tanto de vaga rolando por aí, com esse cenário tecnológico de mudanças, aí agora sim, agora é você com esse seu trabalho aí de campo, vendo profissionais, conhecendo muito serviço. O que a pessoa precisa? Por exemplo, por que tem vaga que não preenche? Será que não tem gente naquela região? Por que tem vaga aberta há mais de 60 dias para tomografia, para ressonância? O que está acontecendo? Né? Qual é o grande mistério? Então, eu acho que, né, a gente não pode generalizar, eu não vi essas vagas, mas eu posso imaginar por quê, tá? Eu já tive bastante dificuldade de completar algumas vagas que eu já coloquei no mercado. Muitas vezes eu vejo alguns colegas com dificuldade de conseguir alguém com a capacidade específica e necessária para cumprir algumas vagas. E, em geral, tá, é falta de preparo. E não é só falta de preparo operacional, tá? É falta das habilidades que a gente conversou agora há pouco. Então, muitas vezes a gente tem alguns, né, a gente encontra aí alguns profissionais que colocam no currículo que sabem fazer X, Y, Z. E numa peneira simples, num bate-papo durante uma entrevista, né, durante ali os filtros de entrevista, nós que somos operacionais, né, que viemos lá do mundo operacional e técnico, a gente consegue entender que aquela pessoa ela não tem a habilidade necessária para lidar com aquele cargo, para lidar com aquela pressão, ou ela não tem a flexibilidade necessária, ou ela demonstra muita, como que a gente pode dizer, ela demonstra tanta ansiedade em fazer aquilo que ela se propõe a qualquer coisa, e na realidade o mercado não é isso, né? Eu acho que você tem que se posicionar, é importante que você seja honesto numa vaga, e é importante você demonstrar que você tem a habilidade necessária, às vezes você não tem aquela competência exata que eles precisam, mas é importante você saber negociar. Então, muitas vezes a gente vai com um pensamento ali muito fechado e muito, acho que muito tradicional do que é cumprir uma vaga, né? E na realidade você tem que entregar muito mais. Então eu entendo que sim, essas vagas elas ficam abertas por tanto tempo, também por causa do turnover, tá? Isso daí hoje é uma realidade, que é o que? A rotatividade da vaga. A rotatividade da vaga está relacionada com o perfil de cada pessoa, porque muitas vezes ela mesma desiste dentro do período de experiência, ou ela não passa no período de experiência, porque ela não tem as habilidades necessárias. Então, na realidade, quando a gente contrata o profissional, a gente espera que, no mínimo, ele saiba fazer o que foi proposto na vaga. Né? Então, se é uma vaga de raio-x, então, no mínimo, ele precisa saber fazer aquele raio-x. Então, isso daí, ele já vai ser avaliado tecnicamente, ponto final.
Mas e as outras habilidades? E a capacidade de resolver um problema, e o pensamento crítico, e a adaptação dentro dos processos necessários, processos gerenciais. Então, é um todo, Márcio. Eu não acho que a gente consegue generalizar, mas na maioria das vezes é isso, tá? Tá certo, Aline. Então, aqui, Márcio, eu queria completando, colaborar um pouquinho com esse tema. fica à vontade. Então, né, a gente está aqui focado hoje para falar de toma e ressonância, né? E você lembrou muito bem desse grande trabalho que a Ensina faz, que é esse levantamento. A gente está no 5º ano e a gente já percebe que esse 5º ano a gente tem uma tendência, né? As primeiras curvas gráficas mostram que esse vai ser o maior ano de vagas abertas na radiologia desde 2019, tá? A gente está no começo do ano. A gente já começa a prever, talvez uma curva de tendência, lógico, muita coisa pode acontecer, mas isso a gente já vinha percebendo em alguns momentos, até no final do ano passado também, né? Então, a gente tem feito muitos levantamentos de vagas e sempre me chamou muita atenção as aberturas de vagas em toma e ressonância, a dificuldade realmente, né, de cumprir, né, de colocar pessoas para atuar nessas vagas, e quando essas vagas são ocupadas, habitualmente por pessoas que já estão empregadas em outros locais. Então, juntando um pouquinho que foi dito tudo aí, a gente já tem uma percepção muito clara que faltam pessoas, faltam profissionais com habilidades técnicas, realmente, como a Aline colocou muito bem, de acordo com o cargo. Às vezes a pessoa fala que sabe fazer tomo, sabe fazer ressonância, e ela não sabe como deveria ter o conhecimento. Isso é um fato, tá? A gente gostaria de compartilhar aqui com vocês. E, além disso, às vezes a pessoa até cumpre os conhecimentos técnicos, mas as questões comportamentais que vão para a questão de relacionamento, comportamento dentro de uma clínica, de um hospital religioso, uma clínica privada, tá? O relacionamento entre colegas, profissionais, enfermeiros, médicos, outros profissionais, a proatividade te impedem de entrar ou não permite que você fique muito tempo ocupando esta vaga. Hoje, isso para os grandes grupos é uma decepção enorme, quando o cara cumpre os pré-requisitos técnicos e eles são obrigados a demitir um profissional, porque são raríssimos os profissionais hoje, principalmente quando a gente fala de toma e ressonância, tá? Que são demitidos por questões, a gente não tem mais a vaga, né, tem baixa demanda, tudo isso, tá? Às vezes uma troca de equipe, de terceirização, de gestão, isso pode acontecer. Mas esse profissional, pouco tempo ele ficará fora do mercado de trabalho. Então, acho que o alerta é importante. Às vezes nós, temos que ter um olhar um pouco mais crítico. Às vezes eu tenho conhecimento técnico, tem muita gente comentando aqui no Instagram, pô, eu fiz um curso, mas não fiz estágio, fiz um curso de capacitação, não fiz estágio, aí eu sou obrigado a puxar a sardinha aqui para o lado da ensino. Por isso que nós temos a preocupação e a obrigação, né, a gente assume esse compromisso com os alunos, nos cursos avançados, no curso de pós, nos cursos de capacitação, em muitos lugares a gente tem estágio. Isso é um trabalho que a gente faz, que a gente acha, sim, que é uma ferramenta importante para você ingressar no mercado de trabalho. E naquela questão de autocrítica, é isso. Às vezes eu não tenho algumas habilidades socioemocionais que eu preciso evoluir. Então, estude, leia, tenha uma reflexão, porque isso aconteceu comigo, aconteceu com a Aline, aconteceu com o Márcio. O Márcio vai ter um papo esses dias sobre isso. Porque, às vezes a gente tem comportamentos que a gente mesmo tem dificuldade de perceber. Ou, às vezes, a maneira que a gente coloca, que a gente se expressa, que a gente se impõe, elas não são compatíveis com aquela instituição, com aquela empresa, com os cargos de trabalho. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é uma temática que eu gosto muito. Aline, fica à vontade aí. Eu queria fazer uma complementação, me veio uma situação aqui. Teve uma certa vez que eu fiz uma seleção e uma das pessoas me procurou, em particular, depois para saber por que ela não tinha passado e o que ela podia melhorar, né, para passar numa próxima oportunidade. Eu achei interessante. Mas, assim, de forma geral, essa pessoa, ela, de fato, ela não passou nessa seleção
por comportamento. Ela tinha um currículo excelente, mas o comportamento, quem avalia, são os profissionais dos recursos humanos, são os psicólogos, são as pessoas que fazem acompanhamento. Então, nós, como gestores, eu vou avaliar as competências para o cargo, eu vou fazer perguntas específicas, eu vou colocar situações onde ele precisa fazer um atendimento de um cliente, e é aquele momento do bate-papo, é o momento que você tem para se vender. Eu acho que a gente precisa sair do modo tradicional de procurar emprego e de se candidatar a uma vaga. Então, é importante isso. Façam a lição de casa. Se você está se candidatando para uma vaga, você viu o nome da instituição, você viu qual que é o RH que está fazendo essa seleção, faça a lição de casa, procura saber qual é a empresa que está fazendo a seleção, procure entender exatamente as competências que tem na descrição da vaga e cria um currículo personalizado para aquilo, não utiliza um currículo só para todas as vagas. Isso é uma perda de tempo, o currículo ele tem que ser objetivo, ele tem que realmente ter informações que um recrutador vai aproveitar na sua seleção, isso é muito importante. Muitas vezes a gente pega um currículo assim, de 3 páginas, cansativo, ninguém lê isso. Então vamos lá pegar uma página só, seremos objetivos, coloca as competências, seleciona ali as competências da vaga com a qual você, isso aqui vai dar, hoje isso aqui vai longe, hein? Seleciona ali as vagas as quais tem destaque nessa vaga e tenta direcionar o seu currículo para isso, chama a atenção do recrutador para mostrar para ele que você não é mais um candidato, que você é o candidato. Desperta a curiosidade dele te conhecer melhor. Por quê? Eu digo isso porque eu, como recrutadora, eu posso dizer que, e quem eu já contratei sabe, tem gente aqui, eu estou vendo aqui, o Anderson está aí, mandar um abraço para ele, não vi se tem mais pessoas, mas quem eu já contratei no passado, quem já trabalhou comigo sabe que eu já dei bastante oportunidade para quem era recém-formado, pelas habilidades e pela vontade de aprender. Então, a gente sabe, nós que somos recrutadores, a gente sabe que nem sempre a gente vai pegar alguém 100% pronto. Mas quando a gente tem a oportunidade de conhecer alguém que pode ser desenvolvido a curto prazo, porque é isso que a gente precisa, é sensacional. Então, façam a lição de casa, façam um currículo personalizado, façam um relacionamento com a empresa a qual você está fazendo esse processo seletivo, trate vaga a vaga de forma customizada, uma a uma, com bastante carinho e queira trabalhar lá, porque isso vai fazer com que vocês saiam na frente, tá bom? Essa é a minha contribuição. Fala aí, Alexandre. Antes do Alexandre Você falou, falar, né? Esse assunto a gente vai longar, mas são problema controlar o horário, mas são problema teu, entendeu? Não, antes de você falar, Alexandre, deixa eu contribuir para a fala que você vai fazer. A Aline falou a questão de perfil, de habilidades, mas a gente tem uma coisa muito importante, né? Ela falou agora, conhecer quem está recrutando. O mercado que contrata mudou. O que nós tínhamos antes era uma empresa privada ou uma empresa pública. Né? Pública, concurso público, privada, processo seletivo que a gente já conhece. Mas, de alguns anos para cá, nós temos as parcerias público-privada, as famosas PPPs. E o que é isso, né? É uma administração privada dentro de um serviço público. Então, é um outro tipo de seleção, de trabalho que precisa ser feito. Então, se você não conhece, nunca ouviu falar de PPP, parceria público-privada, eu acho que você precisa entender isso, porque às vezes você vai cair num processo seletivo de uma PPP e não vai passar, mas não é porque você não tem a capacidade, é porque você não entendeu como aquela empresa está funcionando. Vai, Alexandre, com você agora. Você é bem breve, Márcio. A única questão que eu acho que eu gostei muito da fala da Aline, eu quero reforçar, é que quando a gente se candidata a uma vaga, né? Ela é uma vaga de emprego, a gente não pode estar com esse pensamento, que ainda ele é um pensamento antigo, mas ainda muito preponderante no mercado, que eu estou procurando um emprego para mim. Você está buscando uma vaga, uma oportunidade para ocupar um espaço numa empresa para ser colaborador da empresa. Então, como se fala muito, né, esse mindset agora, né, você tem que virar a chave, virou até uma piada isso, né, mas... está no drive. Mas também faz muito sentido, é que, na verdade, você tem que já ir com esse princípio. Como eu vou colaborar com essa empresa, né?
tirando as piadas aí do lado, do como começa a pergunta, né? Mas ela faz muito sentido também, que, na verdade, você tem que ter esse olhar. É como eu vou colaborar com essa empresa, qual que vai ser o meu papel, né? Não entender, estou buscando emprego porque eu preciso pagar minhas contas. Quando a gente vai com esse pensamento, a chance de insucesso é maior. Foi muito bom isso daí, Márcio. Segue em frente. O pessoal está participando, levantando a mão. Pena que a gente não pode abrir, viu, pessoal? Entendam que a gente não pode, mas aqui no chat participem. O pessoal está mandando muita coisa aqui e no Instagram também estão participando. O pessoal adora esse assunto. Que bom. Legal, Alexandre. Então, Aline, nós falamos aí de educação continuada, nós falamos de habilidades, né, soft skills, né, não esquecendo, é fundamental também, hard skills, né? Assim, gente, esses termos, eles são muito atuais, eles são muito contemporâneos, a gente precisa entender. Então, quando a gente está falando aqui soft skill, mindset, hard skill, são linguagens atuais que hoje você chega para fazer uma entrevista e a pessoa vai falar com você nesse termo. Tá? Pô, mas eu não sei inglês, não tem problema, você tem que saber sobre o que ela está falando. Tá? Isso é importante. E aí, Aline, né, assim, vamos tentar, assim, finalizar essa fala aqui, esse momento de... Quando eu chego para o recrutador, ele sabe que eu quero a vaga. É óbvio, senão eu não estaria lá. Mas eu preciso convencê-lo, que o Alexandre disse, né? Por que você vai me contratar? Né? Como é que eu, aspas, como é que eu me vendo? Eu preciso, qual que é a dica? Tem todas aquelas dicas de entrevista que a gente já conhece, a postura, a vestimenta, o currículo, que é muito importante, que você falou, um currículo direcionado para aquela vaga, não um currículo genérico. Mas, e ali, assim, na hora, olho no olho, como é que eu vou me vender, Aline? Como é que eu vou te convencer a me contratar? O que eu poderia fazer? Você que já foi recrutadora, o que eu poderia fazer? O que você espera de mim para assim, vai te brilhar os olhos? Eu preciso contratar esse cara. Ele não precisa da vaga, eu preciso dele. Bom, eu acho que a primeira coisa é construir relacionamento. Tem que criar ali uma comunicação, no olhar, você tem que se comunicar de forma simples com o seu recrutador, não precisa chegar na entrevista. Claro que gera uma ansiedade, né, dá medo, mas a primeira coisa, cria ali uma comunicação visual primeiro, né, cumprimenta realmente o recrutador, espera ele responder, respira fundo, sei lá, tá muito nervoso, segura uma caneta. Claro, você tem que ir muito bem alinhado para essa vaga de emprego, toma um pouco de cuidado, não vai extravagante, né, coloca uma roupa um pouquinho mais formal, mais alinhada e condizente com o seu cargo. Hoje em dia, as seleções estão sendo feitas online, né? Então, em geral, você só precisa arrumar o cabelo, um pouquinho do rosto, colocar uma parte de cima mais adequada. Tem algumas seleções que são feitas através de gravação de vídeo, não sei se vocês já fizeram alguma, mas você grava um vídeo se apresentando e manda para a empresa. Então, olha aí, você tem a chance de gravar o vídeo, avaliar esse vídeo e ir desenvolvendo isso. Por isso que eu digo que você tem que trabalhar vaga a vaga. E aí, aquela questão de fazer a lição de casa, de entender para qual vaga você está fazendo essa seleção, entender se você realmente quer trabalhar com a visão e valores da empresa para a qual você está fazendo essa seleção, é justamente falar o que o recrutador quer ouvir, é uma construção de relacionamento, é como se você estivesse conquistando alguém, então lembra lá quando você precisar conquistar alguém, é a mesma coisa. Então a ideia é você falar algo que ele precise, que ele sinta que ele precisa de você, que você vai colaborar com a empresa, que você vai colaborar com o crescimento da empresa. O RH, ele vem de sonhos, né? Então quem você tem que convencer efetivamente é ali a psicóloga que está fazendo a sua avaliação comportamental. É claro que a gente, na posição de líder operacional, que vai fazer a avaliação ali das técnicas, né, das competências operacionais, a gente também percebe o comportamento, enfim, e a gente presta muita atenção na eficiência, na comunicação verbal, na comunicação visual,
mas é uma construção de relacionamento. Então, gente, não tem uma fórmula mágica, sejam vocês. Quando o recrutador perguntar para você assim, me fala um pouquinho de você, Márcio. Quem que é o Márcio? O Márcio não é um robô. O Márcio, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele no final de semana, ele gosta de se divertir, ele tem ou não uma família, ele tem ou não um cachorro. Ela quer te conhecer. Você não precisa inventar uma pessoa, porque ao longo do tempo do relacionamento, se você entra na empresa, o RH ele vai te conhecer melhor, o seu líder vai te conhecer melhor. E hoje a gente já tem um relacionamento dentro das empresas, direto com o RH, que faz uma avaliação geral como um todo. Então, na verdade, dentro da empresa, a gente já não é mais números, né? Como era no passado. Então, a gente precisa tomar um pouco de atenção com isso, porque pode ser que lá em cima, a faixa mais alta, lá da diretoria seja um número, sim, mas você tem toda uma equipe que está junto com você diariamente, pessoas que vão te conhecer, então, quando o recrutador, ele quer saber sobre você, é isso, ele quer entender como é a sua rotina, ele quer entender depois como brilham os seus olhos com a profissão, o quanto você gosta de trabalhar com raio-x, com tomografia, com mamografia, com ressonância, o que quer que seja, e claro, no final de tudo, deixar bem claro que você está disposta a aprender o que for necessário e se compromete a fazer isso no menor tempo possível. Qual o recrutador que não quer escutar isso, minha gente? Então, é o preparo, tudo é o preparo. Então, preparem, né? Porque treino é treino, jogo é jogo, não é isso? No futebol não é assim? É a mesma coisa. Então, se preparem com antecedência. Então, se alinhem, estudem sobre o assunto, que é o quê? Fazer a lição de casa. Ah, poxa, tá, é um RH que está fazendo, eu não sei a vaga para onde é, porque acontece, né? Não sei para qual instituição que é a vaga, mas, poxa, vamos dar uma pesquisada nos visões, valores dessa empresa que está terceirizando, dessa empresa de RH que está fazendo o recrutamento. Vamos entender um pouco de como ela está conceituada no mercado. A internet está aí para isso. Então, eu entendo que é algo mais humano do que robótico e do que tecnicamente operacional. Porque na nossa competência, quando chegam ali as perguntinhas sobre situações, eu vou fazer sempre uma pergunta fácil, uma média e uma difícil. E aí, dependendo da vaga, não significa porque você não respondeu a difícil que você não vai passar na vaga. Eu só quero saber o seu nível de conhecimento. É só para eu entender aonde que eu consigo encaixar você na minha vaga e quanto tempo eu vou demorar para te desenvolver. Entende? É isso. Tudo bem, Aline. Então, agora, olha só, nesse bate-papo que a gente está até agora, nós preparamos os nossos candidatos aqui, nossos 60 e tantos candidatos aqui, mais o pessoal do Instagram, nós preparamos eles para uma seleção, vamos por assim dizer. Então, eu vou te contratar agora como minha recrutadora, eu sou uma empresa privada, tá? Estou abrindo agora um serviço, né, um serviço privado de radiologia, eu tenho mamografia digital, eu tenho raio-x digital, ressonância de 3 Tesla, pacote completo de bobinas e software, e eu tenho uma ressonância multi-slice de 320 canais, também com um pacote completo de softwares, de tudo que eu possa trabalhar lá. Eu sou um investidor. Eu comprei tudo isso. Você vai contratar umas 30 pessoas aí. Então, eu sou um investidor, eu comprei tudo isso porque o Alexandre falou que era bom. Tá? Eu comprei tudo que ele falou assim, ó, compra isso que é bom. Daí eu falava, aí você contrata a Aline como recrutadora. Então, vamos focar. Tomo e ressonância, já vamos botar lá em cima. 3 Tesla, pacote completo de bobina, software, quero fazer coração na tomo, na ressonância, focando, tomografia e ressonância. Como é que valoriza, o que você vai valorizar nos candidatos para eles ficarem nessa vaga? Lembra, eu sou investidor, eu gastei mais de 10 milhões em equipamento. É com você. Como é que você vai resolver essa situação para mim? O que você vai valorizar para me dar uma boa equipe? Legal, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente precisa desenhar as competências e as habilidades para esse grupo aí de pessoas que precisam trabalhar com você. A gente vai desenhar uma escala, e eu posso contratar profissionais com perfis diferentes para horários diferentes e demandas diferentes. Então, a gente já começa por aí. Então, eu posso contratar colaboradores mais experientes, com maior cobrança de eficiência e com mais empatia, mais pensamento crítico, aquele cara que
que demonstrou que ele não tem problema em resolver problemas complexos para trabalhar no horário comercial, que é o horário de pico, é aquele horário que a agenda atrasa, que o cliente reclama. Então, eu vou determinar quais são as competências para ele. E as competências serão essas daí. Para os colaboradores que vão trabalhar no período noturno, horário mais alternativo, que não tem uma complexibilidade de exames tão altas, eu posso contratar um colaborador que tem uma experiência, né, uma competência técnica um pouco menor, mais sucinta, ou seja, ele tem que ter um pé na realização dos exames tradicionais da parte de tomografia e ressonância, independente se ele sabe 120 canais, 320 ou 3 Tesla, não importa. Eu quero que ele saiba a tomografia, que ele saiba a ressonância, por quê? Quando eu contrato, gente, eu tenho um plano de treinamento também. Nossa, derrubei uma caixa aqui. Então, eu estou mostrando para vocês a minha estratégia. Quando eu contrato, eu tenho que ter um planejamento de treinamento. Então, eu preciso ter um momento para integrar esse colaborador no horário que ele vai trabalhar. Tem que deixar ele pronto. A empresa também tem parte nessa competência. Não significa que eu quero contratar alguém pronto, colocar na cadeira e agora voa, passarinho. Não, não é assim. Então, na realidade, eu vou desenhar esses perfis. Então, para trabalhar num horário alternativo, eu posso simplesmente contratar alguém que tenha a mesma habilidade de liderança, porque quem trabalha no período noturno, aí já fica a dica, hein? Vagas noturnas. Quem trabalha no período noturno precisa autoliderança. Esse cara, ele tem que saber resolver problemas. Normalmente, no período noturno, a gente não tem um gestor para te ajudar com problemas de TI, problemas com cliente, problemas com outros setores. Então, essa pessoa, ela tem que estar ciente que ela vai resolver problemas no plantão dela. Ela tem que tomar atitudes e tem que tomar decisões importantes. E, no final do plantão, ela só vai passar a decisão dela e aí ela vai sofrer uma avaliação com a supervisão, por exemplo, consiga, para que ela tenha um feedback, se ela acertou ou não, porque daí ela vai saber se ela está no caminho certo. Então, são essas habilidades que eu contrataria, tá? Então, eu faria uma avaliação operacional com um nível baseado na minha complexidade de agenda, por exemplo, durante um horário de pico, e num horário alternativo, onde, muito provavelmente, eu preciso ter um colaborador híbrido, né? Multivendor, ou seja, aquele colaborador que opera GE, Philips, Siemens. Aí você vai falar, nossa, professora, mas aí você está complicando a minha vida. Não, pensem, e vejam isso nas aulas da Ensina Radiólogos, inclusive tem bastante conteúdo gratuito lá, eu estou lá nas aulas desde 2016, observe que todo módulo da radiologia, seja raio-x, mama, tomografia, ressonância, ela tem um padrão intuitivo de operação. Então, para realizar uma tomografia, você sempre vai ter o botão de raio-x, você sempre vai ter o botão de parada de mesa, sempre vai ter o botão para você zerar o equipamento para iniciar o exame ou não. Então, são ferramentas intuitivas. Se eu faço uma avaliação onde eu tenho, sei lá, 3 marcas de equipamentos diferentes na minha empresa, se esse colaborador ele já sabe pelo menos 2, poxa, é 1/3 do trabalho para que eu possa ensinar ele a terceira, né? Então, vocês percebem como é importante customizar um currículo? Às vezes está lá escrito no currículo assim, experiência com tomografia, 10 anos. Qual tomografia? Qual tipo de exame você sabe fazer? Faz exame com contraste? Porque tem gente que só trabalhou com tomografia à noite e passou 10 anos fazendo tomografia de crânio e abdômen sem contraste. Eu preciso saber qual é o nível da sua experiência, né? Então, não significa que, porque o cara tem 10 anos de experiência, ele sabe tudo de tomografia. Qual é a qualidade dessa experiência? Eu me aprofundo muito nisso, quando eu preciso contratar alguém. Inclusive, quem já passou pela minha seleção em algum momento sabe que esses são os meus critérios reais, né? Então, depende da vaga, eu adapto e eu vou aproveitar aquele profissional que demonstrou ter habilidade e o interesse de realmente colaborar com a minha empresa. Gostou? Você me contrataria? Contrataria, com certeza. Como recrutadora. Para fazer essa seleção? Mas, Aline, ainda nesse foco, para a gente deixar muito claro esse conceito. Então, a minha equipe de raio-x mama, DO, já está pronta. A minha equipe de tomografia e ressonância é que a gente está trabalhando ainda para finalizar. Eu entrego para você, Márcio, entrego para você, que é a recrutadora, o currículo de uma pessoa.
para um processo para possível seleção. É que não estava combinado, viu, gente? O Márcio tá fazendo pegadinha comigo. Vai, Márcio. Mas esse é o interessante. Mas esse é o interessante da coisa. Só que nesse currículo, essa pessoa, ela não tem nenhuma experiência em tomografia e ressonância. Lá no currículo, não tem. Não tem a informação. Você vai chamar essa pessoa para entrevista? Não, mas não tem nenhuma informação? Tem informação, pelo menos, que ela se formou? Ela se formou? Não, ela é técnica, radiologia, tem experiência com raio-x, arco cirúrgico, com hemodinâmico, mas não tem experiência. Menos com toma e ressonância. Esse currículo vai para frente? Não, gente, eu não consigo contratar uma pessoa do zero para trabalhar direto no setor de tomografia e ressonância. Estou falando a minha opinião, tá? Não tem como. A gente precisa adequar o perfil do profissional para a vaga em questão, porque assim eu comprometo a instituição, né? Eu vou queimar uma vaga, é assim que a gente queima uma vaga. Quando eu faço uma seleção ruim, eu queimo uma vaga, porque eu vou ser obrigada a ficar com o colaborador por 45 dias para fazer as avaliações, porque o RH, ele tem uma política. Eu, como líder, eu não posso simplesmente contratar hoje e demitir amanhã. Ok, ele pode até não passar na primeira fase ou na segunda, mas o RH tem uma política, eu preciso justificar porque ele não passou. E se eu passo uma pessoa zero experiência na vaga que eu preciso, eu comprometo ela e a empresa, entende? Então, não é coerente, não faz sentido. Então, Aline, foi colocada uma pergunta aqui, foi um comentário, tem uma moça que falou assim que ela está preocupando, está fazendo curso de capacitação com a gente. Fico feliz em saber que ela está fazendo um curso de capacitação. Aproveito para dizer que se a gente tem histórico de aluno do curso de capacitação que fez estágio, fez um bom estágio e foi contratado, tá? Então, mas assim, se eu posso não ter trabalhado, mas se eu tenho um estágio focado, por exemplo, um curso de capacitação, aí você chegou na parte que eu queria. Isso muda o perfil? Aí você chegou na parte que eu queria, porque assim, se a gente conversar aqui sobre a informação zero experiência, o que acontece, gente? Tem muita gente que passa aí anos da vida trabalhando com as modalidades mais acessíveis no mercado, que é o raio-x, arco cirúrgico, mamografia, e não teve a oportunidade de trabalhar com tomografia e ressonância. É comum, acontece. Mas vocês entendem que do ponto de vista da empresa não dá para fazer essa seleção. Mas quando a gente tem informação adicional, olha lá, currículo customizado, eu quero essa vaga. Eu fui lá, eu estudei ressonância, estudei tomografia, fiz um bom estágio, fui lá, investi na minha carreira, ou seja, fiz uma mentoria, tá aí o curso Expert que vai ser lançado aí em breve, acho que já até comentaram aqui na Ensina, é sobre isso. A gente avalia muito o interesse a partir das atitudes, tá? Então, naquele momento onde você se vende, é importante você colocar aqui na realidade, você não teve a oportunidade de trabalhar, mas que você tem um início de vivência. E isso pode ser valorizado, com certeza. Até porque, como eu falei para vocês, a gente está chegando agora com um novo perfil de aluno, o aluno digital. O aluno 100% digital, aquele que faz EAD na faculdade, no curso técnico, no curso de capacitação, e agora a mentoria à distância, com plataforma de simulação, isso é fantástico. Então, utilizem as possibilidades a seu favor e descrevam isso, valorizem isso. Tudo que você coloca no seu currículo é para ser valorizado, mas ele tem que estar em um destaque de necessidade, né? Aquilo que eu falei, não adianta colocar 3 páginas de tudo que você fez na vida se aquilo não está focado na vaga. Então, é sobre isso. Se você tem essa informação, fez essa capacitação, esse estágio bem feito, eu fui contratada por causa de um estágio bem feito. Então, é sobre isso. É o momento do estágio, e tem isso ainda, vou me lembrar da época que eu dava estágio para os alunos, que já tem um tempo que eu não faço isso. Mas o momento do estágio, galera, é o momento em que vocês têm para se vender naquele local, porque em algum momento vocês serão lembrados. A gente tem um índice muito grande de contratação de pessoas, de profissionais que foram estagiários. Isso é um fato. Eu contratei já muito ex-estagiário, justamente por quê? Porque eu me lembrei do desempenho, eu me lembrei das atitudes, do comportamento, do bom atendimento, e teve estagiários também que jamais trabalhariam comigo pelos mesmos motivos, porque não tiveram comportamento, não tiveram habilidade, não tinham eficiência nenhuma, não tinham destreza nenhuma com informática. Hoje é crucial, hoje é
indispensável você ter uma afinidade com o mundo digital, não tem jeito. E aí, Márcio? Aí vale? Aí vale, é claro. Por isso, assim, Claro que vale. Eu fiz questão de colocar isso, né? Porque a gente teve esse caso de um aluno de capacitação, do curso de capacitação, eu não me recordo se foi tomografia ou foi mamografia, mas o aluno fez o curso com a gente, foi fazer o estágio, teve um bom desempenho no estágio, que é importantíssimo, porque o estágio é vitrine, e foi contratado. Então, acho que aí muda, tá, gente? Então, qual foi a ideia desse bate-papo, que eu nem combinei nada com a Aline? Era de mostrar para vocês que a formação e a informação, ela é muito importante, né? Transmitir essa informação, você não trabalhou, mas você fez um curso de capacitação, por exemplo, em ressonância, você fez um estágio, você conheceu, você trabalhou, você conhece uma plataforma, poxa, a empresa comprou um equipamento Siemens, poxa, eu fiz estágio num lugar com plataforma Siemens, então você já tem um conhecimento prévio. Foi GE, enfim, isso é muito importante. Márcio, ó, vou até falar mais uma coisa aqui, tá? E vou falar mais para vocês. Há alguns meses atrás, eu fiz uma aplicação no equipamento de 3 Tesla da GE, e eu tive a grata oportunidade de fazer essa aplicação junto com... Peraí, que tá passando uma moto, gente. Começa a entrega do iFood aqui. iFood, esse horário é fogo. E aí, eu participei dessa aplicação com um application sênior excelente, e eu tenho mais de 10 anos de experiência na ressonância. Tá? Antes de participar dessa aplicação, desse equipamento de 3 Tesla, eu fiz a minha lição de casa, assim como todo aluno deve fazer. Abrir a plataforma da marca em questão, por quê? Porque eles têm um plano de educação, onde eles têm uma infinidade de videoaulas e materiais que se chamam assim, pré-aplicação. Essa pré-aplicação, ela é liberada para todos os colaboradores envolvidos daquela empresa que compraram o equipamento. Para quê? Para que na semana de aplicação, aquele período seja muito bem aproveitado. E aí, pasmem-se, eu era a única que tinha mais de 10 anos de ressonância, que estava participando dessa aplicação junto com esse application da marca, e todos os outros colaboradores que, em questão, estavam ali no ambiente, nem sequer abriram o material. Então, a gente precisa ter um pouco de noção da nossa responsabilidade enquanto preparação, tá? Então, não adianta a gente só reclamar que ou não tem vaga, ou não consegui, ou nunca deu certo para mim, se eu não estou fazendo a minha parte, né? Eu tenho essas pessoas que me procuram até hoje, eu dou suporte, mas até hoje elas não fizeram acesso a esse material, é um material fantástico, riquíssimo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também e entender o nosso 1/3 de responsabilidade em tudo que acontece. Maravilha, Aline, maravilha. Alexandre, você quer fazer alguma colocação antes da gente seguir aqui para o próximo bloco, que é o que eu vi na radiologia? Ô, Márcio, tem muita participação aqui do pessoal, acho que vale a pena a gente fazer algumas citações, né, tanto no chat quanto no Instagram. Instagram batemos pico de 30, lembrando que é uma retransmissão ao vivo, mais de 20 pessoas acompanhando a gente aí, e mais de 200 pessoas já passaram no Instagram aqui com a gente hoje, além dos colegas que estão aí linkados por todo o tempo na plataforma, como a Beatriz. A Beatriz Matos está sempre com a gente, sempre participando, sempre elogiando, e falando, reforçando aqui, por exemplo, né, tem muita gente que tem a oportunidade de estar acomodado, que é mais fácil reclamar do que fazer, acho que baseado nesse exemplo que a Aline deu. Mas gostei muito da palavra da Aline que ela usou, foi a questão de qualidade. Tanto a qualidade do conhecimento quanto a qualidade da experiência. Acho que isso é uma reflexão importante que deve ficar para todo mundo, sim, né? Qual que é a qualidade do conhecimento? Eu tenho conhecimento em tomografia, mas qual é essa qualidade? Qual é esse conhecimento de fato? Assim como esses conhecimentos práticos de vocês. Mas lembrando aqui que a gente tem gente aqui, né? Há muitas colocações, a Leidiane Ferreira queria saber o que pôr num currículo para o primeiro estágio. Eu acho que tem que colocar o conhecimento que você tem e os objetivos que você tem. Não tem outro caminho. Como a Aline falou, o currículo tem que ser um currículo sucinto, claro, objetivo,
Então, você tem que falar o conhecimento. Ah, eu tenho conhecimento de informática, conhecimento de vendas, acabei o curso agora, fiz estágio em tal lugar, não fiz, será meu primeiro estágio, meu objetivo é esse. Tem que ser claro, né? Por onde, ela também perguntando, por onde o estudante de radiologia pode começar no estágio? É o estágio do curso dele, é o estágio curricular, ou do curso técnico, ou da faculdade, você tem que fazer esse estágio, fazê-lo bem feito, aproveitar muito bem, ou quando procurar um curso pós-técnico de capacitação ou pós-graduação, se você não tem muitas experiências, é legal você fazer um curso com estágio, sim, mas não é perdido esses cursos gratuitos, curso em estágio, porque você está aprimorando o seu conhecimento, tá? E aí a gente tem muita participação, o Flávio Luiz está com a gente, tem muitas participações aqui do Brasil inteiro, a empresa hoje requer muita eficiência, comunicação, e você ser realmente transparente em você mesmo. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, eu gostaria também de compartilhar meu conhecimento, que o João Paulo de Oliveira Júnior, ele pergunta o que vocês acham de enfermeiros coordenadores no setor de imagem, se vocês acham uma boa mesmo, se eles não têm muita vivência de sala de exame, não sabem fazer o raio-x, gostaria da opinião dos colegas. Eu já trabalhei com alguns enfermeiros, alguns muito bom, que eles trazem conhecimento de gestão, relacionamento de pessoas, isso era uma gestão dentro de um centro de imagem, e não traziam bagagem realmente do conhecimento de radiologia, e eu, como coordenador da parte de radiologia, a gente trocou muito conhecimento, ele mesmo estando um cargo acima, como coordenador da parte de imagem em geral, a gente teve uma oportunidade disso. Mas também tenho certeza que um bom profissional da radiologia, que tenha conhecimento de gestão desse movimento todo de clínica e enfermagem, inclusive a parte de enfermagem, tem muito mais ferramentas para ser um bom coordenador, um bom supervisor de centro de imagem. Então, isso acontece, eu acho que para ser gestor não é para todo mundo, para ser, quando eu falo gestor, coordenador, supervisor, mas evidentemente para algumas áreas, aquele que leva mais ferramentas vai ter mais sucesso. Aline, contigo. Eu quero colaborar com essa resposta aí. Eu vi essa pergunta do João, achei muito interessante. E eu quero dizer o seguinte: eu já vivi os dois cenários, tá, João? Eu já vivi cenários onde eu tinha coordenadores no setor e não tinha enfermagem no setor, e já vivi cenários onde a gente só tinha enfermagem como coordenação e não tinha o supervisor da radiologia. Em vários estados diferentes, em várias regiões diferentes, eu vi isso. E, na minha opinião, tá? Funciona muito bem quando esse enfermeiro ele é comprometido com o setor, porque, em geral, as competências de um enfermeiro incluem organização de processos. E eu sou extremamente a favor da organização de processos. Então, processos de administração de contraste, processos de atendimento, processos de contingências e de urgências. Então, eles colaboram muito nesse quesito. Então, eu entendo que é indispensável a figura do enfermeiro, inclusive como coordenador de CDI, com certeza. E aí, cabe uma oportunidade para alguém ser o supervisor da radiologia. Se não existe, procura, cava a oportunidade para você, cria essa oportunidade, faz com que essa vaga ela seja criada para você. Por quê? Porque, a princípio, você pode colaborar com todo o seu conhecimento da parte de radiologia, com os processos da enfermagem. Então, eu acho que é justamente isso. Aqui a gente está quebrando paradigmas. Lembra que eu falei sobre as habilidades, comportamento, processo, pensamento crítico? É justamente sobre isso. Então, se você trabalha num setor que você tem uma coordenação de enfermagem, ela vai se atentar com as questões mais voltadas para a assistência do paciente. Você vai se atentar com as questões protocolares específicas da radiologia. E aí, em conjunto, vocês podem criar um novo processo que não trabalham sozinhos, tá? O processo da radiologia não trabalha sozinho, é o processo da enfermagem. Então, aí, olha, na minha cabeça já surgiu uma oportunidade. Para mim, tem uma oportunidade aí para você cavar um cargo de supervisão. Eu não posso perder essa oportunidade, né, Márcio, de trazer essa prévia desse grande curso que a Ensina Radiólogos está trazendo aqui, vai lançar para o Brasil inteiro,
que é esse curso de gestão e inovação em diagnóstico por imagem, né? A Aline vai ser uma das conselheiras desse projeto, a gente está desenhando ele, estamos trazendo pessoas de grande conhecimento. Ele vai ser um curso que vai formar, a Aline comentou muito bem, para esse profissional conhecer de processos, de procedimentos operacionais, de legislação, de relações com convênio, de custos, engenharia, informática. Então, é um projeto espetacular, que a gente está cuidando dele com muito carinho. Ele vai ter módulos internacionais, que são optativos, pessoas que querem ter uma experiência nos Estados Unidos, em outros países aqui da América Latina e Europa. A gente já está trabalhando esses convênios. Ele é um curso realmente para quem tem interesse em migrar para essa área de gestão. Então, e a gente está preparando esse material breve, em muitas boas notícias, com grandes professores, com uma relação de network única, um projeto único, que vai ter encontros em São Paulo, conteúdos EAD ao vivo, e esses cases de sucesso com grandes gestores e com opção de módulo internacional. Então, eu queria aproveitar para fazer isso, porque isso é sim uma deficiência no mercado hoje de diagnóstico por imagem, para tecnólogo, para biomédico, para enfermeiro, para administrador. Então, isso é uma grande oportunidade. Para nós, da radiologia, que já trazemos uma bagagem maior, a gente pode sair na frente, sim. Márcio, contigo aí. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, Aline, vamos dar seguimento aqui, né? A gente adora se deixar, nós vamos ficar mais 2 horas conversando aqui. Mas agora, Aline, é aquele momento de compartilhar, de dividir com a gente, né? O que eu vivi na radiologia. Assim, muito brevemente, conta aqui para nós, Aline, alguma coisa que marcou sua carreira ou algo que você vivenciou aí na sua nova fase de trabalho que você faz hoje, um trabalho totalmente diferenciado, que você acha que vale a pena compartilhar com a gente aí para o pessoal. Fique à vontade. Vale sim, gente. Bom, quero compartilhar com vocês, acho que um pouco da minha experiência dos últimos 2 ou 3 anos, né? Eu mergulhei de forma muito intensa no mundo da inteligência artificial nos últimos anos, para entender a aplicação, a confiabilidade, o regulatório. É um assunto que está em alta, né? Existem ainda muitos questionamentos, mas o fato é que é uma realidade, já não é futuro mais, tá? A inteligência artificial está aí, e ela faz parte, e o cliente ele já está sendo submetido e muitas vezes não sabe, tá? E aí o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, né, andando aí, viajando pelo Brasil, visitando instituições com culturas diferentes, com acessibilidades diferentes, tecnologias diferentes, eu percebi o seguinte: é importante que você saiba o quanto que você pode colaborar inicialmente para o que você tem hoje na sua mão, na sua região. Por que eu digo isso? Porque com essa vivência, trabalhando com diversos profissionais, com níveis profissionais diferentes, dá uma ansiedade também para mim, como profissional, porque a gente, de fato, nunca sabe o que a gente vai encontrar pelo caminho, se a gente vai ser bem recebido ou não. Mas eu entendo que o especialista de aplicação, independente de qual área ele seja, se ele seja do raio-x, da mamografia, do raio-x, da ressonância, ele tem que ter uma habilidade muito importante, que é a flexibilidade. Ele tem que saber entender e reconhecer os profissionais importantes que existem em regiões diferentes. E eu estou falando isso porque eu sei que aqui a gente tem uma quantidade de pessoas que navega aí pelo Brasil inteiro, tem pessoas aí fora do país, e isso é fantástico. Então, a ideia de você atravessar, né, de você quebrar aí as barreiras geográficas, e eu não estou falando de forma física, né, porque muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer isso, mas vejam a quantidade de network que vocês podem fazer aqui nesse momento, a quantidade de pessoas que tem aqui dentro. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que o meu network nos últimos 2 ou 3 anos, ele aumentou infinitamente, porque eu pude aproveitar as oportunidades que foram dadas a partir de um desafio muito grande, que era o quê? Trabalhar com ressonância no país inteiro, diminuindo o tempo, fazendo com que os operadores trabalhassem mais, e acreditem, eu não fui recebida muito bem em todos os lugares devido a isso, porque é aquela situação que a gente comentou lá no começo.
Quando a gente tem um pensamento, né, muito retificado, muito quadrado do ponto de vista de negócio, trabalho, colaboração, a gente não abre as portas para o novo, né? Então, eu encontrei profissionais aí no mercado que tinham muito conhecimento e me receberam muito bem, mas eu não fui tão bem recebida em outros lugares por profissionais que talvez não tinham uma competência tão, espera um pouquinho, que não tinham essa experiência tão bem firmada, mas por insegurança. Então, eu acho que a dica que eu quero deixar para vocês aqui é, quem já está na área, saiba receber um profissional que vem de fora, né? Saiba receber esse profissional, compartilha com ele o que você sabe, tenta aprender junto com esse profissional. Para os estagiários aí, tenham mais destreza, sejam mais ousados, né? Realmente, de alguma forma, claro, respeitosamente ali, respeitando o ambiente, seja um pouco mais ousado, né? Fale um pouco mais, se comunique melhor, faça a lição de casa, não ache que você vai, tudo que você aprendeu no colégio, na faculdade, você vai conseguir aplicar de uma vez só no momento do seu estágio, não, provavelmente você vai pegar uma porcentagem disso e vai aplicar, e ok, foca nessa porcentagem, faça muito bem, é sobre isso. Então, eu acho que essa vivência, essa experiência que eu pude coletar nesses últimos 2 ou 3 anos de network navegando aí, sobre isso, né? É sobre a maneira de você se reinventar, fazer a mesma coisa de formas diferentes ao modo do cliente. E a gente entender que, sim, o radiologista é o nosso cliente e somos nós quem geramos trabalho para ele. Somos nós quem fazemos os exames que ele vai laudar. Então, a gente precisa realmente fazer muito bem o nosso trabalho. Mas, é claro, sempre mantendo ali um relacionamento muito bom entre todas as partes. Então, façam um relacionamento. Hoje em dia são bons relacionamentos. Eu acho que isso leva, assim, um estagiário sem experiência, com um bom estágio, para uma vaga muito boa, ser aprovada, tem uma grande chance. Eu acho que aquele profissional que já está estagnado há muito tempo, tem bastante recurso no mercado para evoluir e melhorar. E eu pude ver tudo isso. Então, hoje eu tenho pessoas que eu troco bastante informação, troco muito figurinha, a gente complementa, eu aprendi muito com isso, porque ninguém é unânime na sua sabedoria, eu acho que a gente aprende o tempo todo. E entender que a flexibilidade e a adaptação é tudo, porque se você soubesse reinventar e reaprender, né, saindo do modo tradicional, com certeza você vai sair à frente. É isso aí. Maravilha, Aline, maravilha. Bem colocado, bem assim, profundo. Gostei. Bom, vamos lá. Alexandre, vamos passar para o Fique Sabendo. Agora são os nossos recados importantíssimos aí. Nossa agenda. Cadê o Alexandre? Estou aqui, Márcio. Estou aqui ouvindo, vendo muito comentário do pessoal, muita participação. A gente tem muitas participações. O pessoal que achar que fica sem resposta, pode mandar depois aqui pelos canais aí, Facebook, Instagram, por qualquer canal da Ensina, que a gente depois corre atrás das respostas, não dá tempo de responder tudo aqui no chat, nem aqui também no Instagram, muita gente participando aqui no Instagram também, mas vamos lá, vou abrir minha agenda aqui do Fique Sabendo aqui, junto com o pessoal aqui, né, do que Fique Sabendo, vou lembrar de algumas coisas e vou falando de outras. Bem, já temos aí o tema do Fique Sabendo já do próximo mês. Vamos estar falando um pouquinho sobre inovações tecnológicas, imagens médicas, impacto na clínica e oportunidade na carreira. Né? Na verdade, já falou um pouquinho sobre inovações tecnológicas. Nós vamos trazer o Jefferson Lacerda, um grande parceiro, um grande professor da gente. Foi citado aqui hoje, né? Hoje lá está operando, está lá trabalhando lá no estado de Alagoas, em Arapiraca, coordenador da faculdade, e vai falar um pouquinho sobre a gente no dia 24 de março. Você que está com a gente aqui no Instagram, se quiser participar do sorteio, ter certificado, lembra de fazer sua inscrição antes, para você acompanhar a gente pelo link do Simpla. Agora, você que quer acompanhar de uma maneira aí, sem muito compromisso, que você não fez inscrição, a gente vai estar aqui também fazendo essa retransmissão pelo Instagram, dia 24 de março. Vamos estar falando um pouco mais sobre inovações tecnológicas. Muito bom. Lembrar o que a gente tem aí que está sendo sucesso
na área dos nossos cursos. Nós estamos com o curso de especialista técnico em radiologia industrial. Quem quer conhecer, saber e ter a habilitação para trabalhar em radiologia industrial, nós estamos com o curso em andamento. O curso é um sucesso. Procura mais informações no site da Ensina que você vai adorar. Do que a gente falou muito hoje. Cara, eu estou faltando um pouquinho de experiência para mim, um pouquinho de prática, eu tenho conhecimento técnico. Curso avançado, expert em toma e ressonância. A partir de amanhã, você já pode fazer contato lá com o pessoal lá Ensina, que eles vão te passar todos os detalhes desse curso, que vai ser um sucesso. Ele é um curso no simulador, é real. Você pode ter aulas, você operando uma máquina de ressonância da sua casa. Não podem perder isso, pessoal. É realmente só que quando eu conheci o software, falei, Márcio, a gente precisa aplicar isso. É um trabalho construído há mais de 6 meses e agora a gente está lançando os primeiros cursos que vai ter um roteiro de aprendizado EAD, aula ao vivo, aula no simulador e você pode estar operando o simulador individualmente da sua casa, do seu computador, com assessoria de um especialista, tá? A gente aí também, o pessoal estava fazendo perguntas de radioterapia, um grande projeto de radioterapia aí, talvez ainda para esse semestre, com estágio, uma habilitação profissional, um curso muito grande. A gente fechou parceria com o Rio de Janeiro, então você que procura uma pós em TCRM com estágio, a gente que já está no estado da Bahia, que a gente está no estado de Alagoas, aqui no estado de São Paulo, temos alguns projetos agora lá no Santa Catarina, né, Márcio, se não me falha a memória, e agora um grande, mas é um grande projeto lá para o Rio de Janeiro, tá bom? Lembra aí quem procura um material didático de excelência, conheça o nosso material, que é o curso Série Radiologia. Muito bem lembrado aqui. Agora, você que quer saber sobre vagas de emprego, entra no site toda semana da Ensina Radiólogos. Faz isso por você. Olha como que são as características, quais são as descrições dos cargos. Tem vaga, pessoal, toda semana. Quem não acredita, entra toda semana no site da Ensina, concurso público, vagas de emprego por todo o Brasil, grandes oportunidades. Essa semana mesmo, semana passada, vagas de application, vagas de professor, não era nem professor, de um coordenador educacional para Siemens, para trabalhar no Brasil inteiro. Tem grande oportunidade, pessoal. Entra toda semana no site da ensinaradiólogos.com. Você que quer fazer qualquer curso da Ensina e que está com a gente hoje pelo Instagram e aqui na nossa plataforma, use esse cupom Radiologia20. Qualquer produto que você escolher, você tem 20% de desconto. Pode ser um curso de extensão, capacitação, pós-graduação, industrial. Entra no nosso site e dá uma olhada. Aqui é muito legal, Márcio. Eu gosto muito dessa parte do que a gente está fazendo e do que os colegas estão fazendo por todo o Brasil. A JPR desse ano, Márcio, vai ser sala cheia. De 2 a 5 de maio, um grande evento, os maiores eventos do mundo, uma única oportunidade de você fazer um excelente network e saber das tecnologias de mercado. Não entram em conversas de quem não conhece a Jornada Paulista de Radiologia. É um dos maiores eventos do mundo, com muita tecnologia, qualidade nas palestras e excelência em relacionamento. Imperdível. De 2 a 5 de maio, Jornada Paulista de Radiologia. E nós, da Ensina Radiólogos, no dia 3 de maio, sexta-feira à noite, vamos fazer a segunda resenha da radiologia. É um bate-papo só entre técnico e tecnólogo, é um jantar, uma coisa descontraída. Tem gente do ano, o ano passado, lotou, teve gente que ficou de fora. Pegamos um lugar maior, com uma estrutura melhor, mas é vaga limitada. Então, quem vem para São Paulo, para a Jornada Paulista de Radiologia, ou quem é de São Paulo e da região e quer participar da resenha, começa a ficar esperto, que agora em março já está com inscrição aberta para você. Congresso da Ensina, ou quem ensina é patrocinador, está apoiando por todo o Brasil. Vamos estar dia 15 de junho em Arapiraca, Alagoas.
Maceió, nós vamos estar em outubro. Rio de Janeiro, aí no segundo semestre. São Paulo, nós vamos estar apoiando o evento da Biter, 8, 9 de novembro, em um dos maiores eventos de São Paulo, organizado pela Associação Brasileira dos Tecnólogos em Radiologia, tá? Com o apoio da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas, 8 e 9 de novembro em São Paulo, um grande evento com os imortais da radiologia. Salvador, Bahia, evento do Anderson, dia 15 e 16 de junho, um evento de excelência, altíssima qualidade. Breve a gente traz mais informações. Agosto, evento do pessoal do Carlos Júnior, um grande evento. E em dezembro, o evento da Inspira. Então, tem muito evento em Salvador, Bahia, por esse ano aí, tá? A Ensina Ô, Alexandre. Oi. Alexandre, tem aqui, ó, deixa eu falar, porque o pessoal está perguntando aqui, ó, tem 19 de maio, tem um evento lá de Serrinha, que, aliás, o pessoal está perguntando se eu vou, tá? Ele está até separado aqui, ó. O pessoal está perguntando se eu vou, gente. Não, eu só vou falar Alexandre dele, se eu não perder. Esse evento aí já está tudo certo. Ainda vamos falar aqui. Pode ficar... Esse está aqui, ó. Até para falar que a gente não esqueceu, ó. Serrinha, Bahia, está aqui, ó. Né? Na nossa agenda especial. Mas lembrando que a gente vai ter vários simpósios daqui, da Ensina, aqui por Lorena, São José dos Campos, Caraguatatuba, e lembrar grandes eventos que a gente está patrocinando. Vamos estar presente, eu, Márcio e outros grandes professores, né? 23 de março tem a Jornada Carioca de Imaginologia, o pessoal está fazendo lá no Rio de Janeiro, vai ser um grande evento, e o 5º Encontro de Radiologia da Bahia, 19 de maio, aonde, Márcio? Aonde? Serrinha. Vai ser um grande evento, eu vou ter um prazer enorme de estar lá, porque é a terra da família do meu pai, então eu tenho um prazer a mais de poder estar presente lá, nesse grande evento que o Carlos Júnior já está organizando, com apoio, com o patrocínio da gente, pessoal que é da região de Serrinha, Feira de Santana, ali daquela região da Bahia, Recôncavo Baiano, Salvador, não pode perder esse grande evento que a gente vai estar fazendo lá. A gente vai estar no centro, tem muito evento bom pelo Brasil. É com você, Márcio. É isso aí que eu tinha para falar. Beleza, beleza. Deixa eu só responder aqui. Larissa perguntou aqui no Vale. Larissa, nós estamos trabalhando aqui os eventos da região São José, Lorena e Caraguá. Assim que a gente fechar, resolver essas datas aqui, a gente vai liberar, mas teremos, sim, nosso evento aqui em São José dos Campos, tá? Pode ficar tranquilo, que a gente não vai esquecer desse pessoal, não. Muito bem. Alexandre, é o seguinte, né? Agora vamos para o encerramento aqui. Aline, antes da gente fazer o tradicional sorteio do Alexandre com o palestrante, eu queria que você finalizasse aí, fizesse o fechamento da sua fala para a gente seguir aqui. Maravilha. Gente, muito obrigada por ter ficado conosco aí até o final. Com certeza agora vem a parte mais legal. Mas eu acho que a gente já começou a semana super bem, inclusive com a Ensina Radiólogos, é sempre assim, né? Então sempre tem um assunto relevante aí no domingo à noite, então eu recomendo que vocês sempre compareçam, tirem esse tempinho, né? A gente sabe que a gente consegue fazer isso de forma confortável, no sofá, através do celular. Então, usem as plataformas a favor de vocês. Espero vocês no curso de ressonância, no Expert aí de ressonância. Estou lá com o Márcio, com o Alexandre. Em breve aí mais informações. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído com vocês um pouco mais sobre esse assunto e vou ficar esperando o próximo convite, Márcio. Pode deixar, Aline. Esse ano a gente vai ter muita coisa para fazer. Né? Vai aparecer aqui muito. Obrigada, ainda, viu, Márcio? Obrigada. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite para vocês, viu? Alexandre, agora é com você, o momento mais esperado do programa, Alexandre. O seu tradicional sorteio. Márcio, primeiro de tudo, quero agradecer a Aline. Ela sabe que eu sou fã de toda essa trajetória de profissional da vida dela, né? Ela é realmente uma referência hoje para nós, técnicos, tecnólogos de radiologia. Faz um grande trabalho, está à frente de grandes tecnologias. É uma honra ter ela como nossa professora, como nossa conteudista. Ela que está com a gente desde o começo da construção da história da Ensina Radiólogos, né? Ela fez muita coisa com a gente aqui dentro, está com muito projeto aqui dentro.
E o pessoal me perguntou aqui, a Aline vai estar presente aí nos eventos? Ela vai, a gente vai dar um jeito de levar em alguns eventos a Aline presencialmente para estar palestrando, levando todo esse conhecimento para ela. Sucesso, muita felicidade para você sempre. Sabe que eu estou sempre torcendo aqui por você. Vamos ao sorteio. Sorteio todo mundo que participou com a gente, que participou aqui do chat com a gente, com perguntas, com a cidade, com a região que ela é. Lembrando que a gente vai passar aqui vai correr o chat, quando a Aline fala parou, a gente vai parar naquela pessoa, na primeira pessoa que colocou o nome e a cidade aonde ela está participando com a gente. Pessoal do Instagram, muito obrigado por ter ficado com a gente. Chegamos quase a 200 pessoas que passaram pelo Instagram conosco. Lembrando que o Radiologia em Casa ele é um programa, num link, numa plataforma ao vivo, mas a gente sempre traz aqui também essa retransmissão pelo Instagram para aqueles que não quiseram ou não puderam se inscrever. Certificado, sorteio para quem está inscrito com a gente, com o link que também está participando junto com a gente. Um abraço a todos, é sempre um prazer estar junto com vocês. Vamos lá, Márcio? Então, estamos correndo aqui já o chat e na primeira pessoa que parar, a gente vai descobrir quem é a ganhadora de um curso da Ensina. Ela escolhe o nível e o curso, se é mamo, se é tomo, se é técnicas, se é ressonância, se quer uma coisa mais básica ou quer uma coisa mais avançada. Valendo! A hora que você quiser, Aline, é só falar parar que o ganhador aparece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e parou. Parou em casa. Larissa Sasaki, São José dos Campos, São Paulo. Eu acho que é a primeira vez que alguém de São José ganha, viu, Márcio? Primeira vez, com certeza, isso é verdade. Larissa, primeira vez que alguém de São José ganha. Um beijo para você, Larissa. Eu conheço a Larissa, muito bem-vinda à Radiologia. Que maravilha, tá vendo? Para aqueles aí que participaram com a gente, o meu muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês, com Radiologia em Casa, a todo mundo que participou com a gente hoje. A gente está trazendo muita novidade. Acompanhe a gente lá em Ensina, tem muito conteúdo gratuito lá, pode entrar. Fique de olho nas vagas de emprego e a gente está trazendo muitas novidades para vocês. Mas parabéns por mais uma vez conduzir com excelência esse programa e a gente tem muito trabalho essa semana aí. Abraço a todos. Tá joia. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Aline, pela participação, dividir com a gente esse tempo maravilhoso, informações que o pessoal é só elogio aqui no chat. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vinda de volta à Ensina, né? Agora a todo vapor, agora não vamos deixar mais você sair. Então, se prepara que tem muito trabalho pela frente. Tá bom? Pessoal de casa que está assistindo aí, muito obrigado pela participação de vocês, que acompanharam. O pessoal que estava assistindo pelo Instagram também, muito obrigado por acreditar no trabalho da Ensina Radiólogos. Como eu sempre digo, Ensina Radiólogos é feito para pessoas, por pessoas. Então, a gente não seria nada sem vocês. Então, aquele grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. Boa noite, uma semana produtiva e abençoada para todo mundo. Tchau, gente. Até mais.